Você já esteve tão dentro de uma história que esqueceu que era ficção? Uma história em que você não era só o espectador, você era o personagem. E isso é RPG de mesa. E eu vou te explicar o que é, como funciona e por que tanta gente que começou a jogar nunca mais conseguiu parar. RPG, Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é simples. É um jogo narrativo cooperativo, sem tabuleiros, sem peças no sentido tradicional. O que define o jogo é a imaginação dos jogadores e o conjunto de regras que dá estrutura às decisões. Diferente de um videogame, aqui não tem um desenvolvedor pré-programando cada possibilidade. O mundo reage às escolhas em tempo real, porque tem um ser humano narrando do outro lado. Todo RPG de mesa tem três elementos centrais: o narrador, os jogadores e os dados. O narrador, chamado de mestre em muitos sistemas, é quem conta a história. Ele descreve o ambiente, interpreta os personagens secundários, reage às escolhas dos jogadores. Os jogadores interpretam os personagens principais, os heróis, os anti-heróis, os investigadores. Cada jogador tem uma ficha com características do seu personagem, o que ele sabe fazer, seus pontos fortes, seus pontos fracos e os seus limites. E os dados são um elemento do acaso. Quando o seu personagem tenta fazer algo com um resultado incerto, escalar uma muralha, convencer um guarda, atacar um inimigo, você rola um dado. O resultado determina o que acontece, mas quem interpreta esse resultado é o narrador, e isso muda tudo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática com uma semana rápida. Imagina o seguinte: você é um ladrão chamado Kael. A missão é entrar em um castelo sem ser visto. Você chega no portão leste, há dois guardas conversando. Um deles olha para o lado de vez em quando, mas eles estão aparentemente cansados do seu turno. Você, como jogador, então decide: eu quero me esconder em algum lugar. Mestre, tem algum lugar que eu possa me esconder? O narrador então responde: sim, tem alguns barris ali próximos que estão um pouco obscurecidos pela noite. Faz um teste de furtividade. Tendo o resultado, o mestre então descreve a cena. Kael desliza pelo corredor como uma sombra. Já os guardas, ainda distraídos e cansados, não parecem ter percebido nada. Mas e se a rolagem tivesse sido baixa? Bom, existiria então outro resultado. Um dos guardas olha para as sombras enquanto Kael se move e faz uma cara de desconfiado. Ei, você ouviu alguma coisa? Percebe a diferença? A mesma ação, o mesmo personagem, o mesmo dado, mas dois caminhos completamente diferentes, que são moldados conforme os resultados dos dados se revelam. Tá, mas e por que tanta gente gosta de jogar RPG? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os jogadores com quem eu jogo, e a resposta vem quase sempre na mesma linha, que é o pertencimento e a mudança que o personagem causa no mundo. Quando você se senta em torno de uma mesa, física ou virtual, com outras pessoas e conta uma história junto, algo acontece. Você colabora, você ri, você toma decisões que importam para mais gente além de você. O RPG também é um exercício de empatia. Você interpreta um personagem que não é você, com uma história diferente, com valores diferentes e medos diferentes. É impossível fazer isso direito sem tentar entender como aquela pessoa vê o mundo. E claro, é muito divertido. Quando os dados caem no momento certo, quando o narrador faz aquela reviravolta que ninguém esperava, quando o grupo improvisa uma solução completamente absurda que funciona, você nunca esquece. Agora, se você ficou curioso e quer começar a jogar, a próxima pergunta natural é: qual sistema eu uso? Existem dezenas. D&D, que é o mais famoso, Tormenta, o maior sistema brasileiro, Old Dragon, Call of Cthulhu, Savage Worlds. Cada um tem uma filosofia, uma mecânica, um jeito de resolver as ações dos personagens. Mas esse canal existe porque eu não encontrei um sistema que eu queria. Então, eu criei. O Animus é um sistema de RPG de mesa que eu desenvolvi do zero, sem classes engessadas para o personagem, sem lista de magias com aspectos contados, com uma mecânica de dados que faz a perícia do seu personagem aparecer de verdade na mesa. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar tudo sobre ele, as mecânicas, o porquê de cada decisão de design e como você pode jogar ainda hoje. Se você nunca jogou RPG de mesa
e esse vídeo te deu vontade de tentar, eu quero saber mais nos comentários. Me conta, qual desses 3 personagens você seria? O narrador que controla o mundo, o jogador que vive a história, ou ainda não sabe? Se você já joga, também comenta qual foi a sua primeira campanha, qual sistema, esse tipo de conversa que eu quero ter aqui nesse canal. Se inscreve para acompanhar o projeto e nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!